50 processos de prestação de contas foram julgados na última semana. Nesta edição, confira os resultados. Vice-presidente do TCE recebe título de cidadão tocantinense e conselheira é empossada membro do Instituto de Advogados Brasileiros. E ainda uma entrevista sobre o programa de aposentadoria incentivada dos servidores do tribunal. No ar, o TCE Notícia. Olá! Primeira e segunda câmaras da Corte de Contas julgaram na última semana dezenas de processos. Primeiro, vamos acompanhar as contas aprovadas. Foram julgadas regulares com ressalvas as seguintes prestações de contas de ordenador de despesas. Exercício financeiro de 2013, da Secretaria de Planejamento e Finanças de Gurupi, gestor responsável João de Queiroz Neto. Do Fundo de Assistência Social de Figueirópolis, gestora responsável Ruth Campos Araújo Rodrigues. Do Fundo de Assistência Social de Peixe, gestora responsável Fabiana Pereira do Nascimento. Agora vamos conferir as contas aprovadas com ressalvas de 2012. Prestação de contas da Prefeitura de Araguaína, gestor responsável Félix Valuar de Souza Barros. Também aprovadas as contas da Prefeitura de Itaporã de 2012, sob gestão de Jonas Carrilho Rosa. Da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, gestor responsável João Moreira do Nascimento, presidente à época. Câmara de Vereadores de Itaporã, gestor à época Aldeon Souza Gomes. Da Câmara de Vereadores de Monte Santo, gestor responsável Longônio Dias Alves. Da Secretaria de Assuntos Jurídicos de Palmas, gestor à época Antônio Luiz Coelho. Da Secretaria de Habitação de Palmas, gestor responsável Gustavo Botos de Paula. Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Palmas, gestor responsável José Hermes Damaso. Da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas, gestor responsável o Nilson Ferreira de Brito. Da Secretaria de Governo e Relações Institucionais de Palmas, julgamento pela regularidade com ressalvas, sob gestão de Hilton Faria da Silva. Do Fundo de Habitação e de Interesse Social de Palmas, julgamento pela regularidade com ressalvas, gestor responsável Gustavo Botos de Paula. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Paraíso, gestor responsável Renato Buzolin. A prestação de contas de 2012 do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente foi aprovada. Gestores, Djalma Leandro, no período de 1º de janeiro a 8 de março, e Nilomar dos Santos Faria, gestão de março a dezembro. Também aprovadas as contas do Fundo de Saúde de Barrolândia, sob gestão de Ivone Maria Quintino. Julgadas regulares com ressalvas as contas do Fundo de Saúde de Chapada de Areia, gestora responsável Maria Eliene Gomes Sobrinho. Fundo de Saúde de Pequizeiro, de responsabilidade do gestor Francis Lopes Vasconcelos. Fundo de Saúde de Santa Fé do Araguaia, gestora Cíntia Vieira Dantas. Agência Estadual de Fomento, gestora à época Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira. Do exercício financeiro de 2011, foram aprovadas as contas da Prefeitura de Recursolândia, gestão de Francisco Alves da Silva, da Prefeitura de Sampaio, gestor responsável Luiz Anacleto da Silva, da Câmara de Palmeirante, gestor responsável Adiel Leal Feitosa, da Câmara de Combinado, gestor responsável Jefferson Belo, Secretaria de Finanças de Palmas, gestor à época Adjair de Lima e Silva, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Paraíso, gestor à época Almeida Rios Moreira Júnior. Secretaria de Assistência Social de Paraíso, gestor responsável Lucimar da Silva Tavares. Do Fundo de Apoio à Cultura de Palmas, de gestão à época de Cátia Maia Flores. Do Fundo de Assistência Social de Palmas, gestor responsável Robledo Suarte. Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas, gestor responsável também Robledo Suarte. Unitins, gestor responsável Joaber Divino Macedo. De 2010, foram aprovadas as prestações de contas do DERTINS, sob gestão de Adelmo Vendramini Campos. E agora, olha só, vamos saber quais contas foram reprovadas. O TCE reprovou as contas da Prefeitura de Santa Teresa do Tocantins do exercício financeiro de 2012, gestor responsável Trajano Pereira Neto. Também de 2012, receberam julgamento pela irregularidade as contas da Prefeitura de Santa Rosa, gestor responsável Domingos Ferreira dos Santos,
Da Câmara de Vereadores de Araguanã, gestor à época Cícero Dias da Silva. De 2011, reprovadas as contas da Prefeitura de Babassulândia, do prefeito à época Alcides Filho Rodrigues. Também reprovadas as prestações de contas da Prefeitura de Pequizeiro, gestora responsável Arlete José Pedreira. Ainda de 2011 foram reprovadas as contas da Câmara de Lavandeira, gestor responsável Almi Pereira Bastos. Do Fundo de Saúde de Bernardo Saião, de responsabilidade de Uíris dos Reis Santos. Exercício financeiro de 2009, reprovadas as contas da Prefeitura de Wanderlândia, gestor à época Ednilson Guimarães de Souza. E olha só, as decisões que acabamos de acompanhar estão publicadas no Boletim Oficial do Tribunal de Contas. Para consultá-las, acesse www.tce.to.gov.br. Em seguida, selecione a edição 1447. E a conselheira do TCE, Doris de Miranda Coutinho, é empossada membro honorário do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. A cerimônia foi realizada no dia 5, no Rio de Janeiro. E aqui em Palmas, em solenidade na Assembleia Legislativa, no dia 7, o vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Severiano Costa Andrade, recebeu o título de cidadão tocantinense. E hoje nós recebemos aqui no estúdio do TCE Notícia o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Manuel Pires dos Santos, que vai falar sobre o PAI, o Programa de Aposentadoria Incentivada do Tribunal de Contas. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Presidente, o PAI é o Programa de Aposentadoria Incentivada para os servidores do Tribunal de Contas. Mas quais servidores podem aderir a esse programa? Bom, o PAI são todos aqueles servidores que já estão na sua carreira, finalizando sua carreira dentro do Tribunal de Contas, aqueles que já estão aptos a aposentar dentro do Tribunal de Contas. E o PAI vem em benefício a cada um deles, no sentido de premiá-los, né, um prêmio a esses servidores, pelo grande serviço ao Tribunal de Contas. Sabemos que eles podem ir até a opção dos 70 anos, que é a compulsória, mas, no entanto, o Tribunal instituiu o PAI, o programa, no sentido de premiá-los nessa situação. Quantos servidores hoje, mais ou menos? Então, nós temos uma média hoje de 70 servidores e esperamos que possamos beneficiá-los e premiá-los com a opção ao PAI. O senhor justamente falou em incentivo, né, em benefícios. É comum o servidor ter o receio de deixar o serviço público, afinal foi quase toda uma vida dedicada ao órgão, à instituição, né? Então a pergunta que fica é, para quem aderir ao PAI, quais são as vantagens? A vantagem é exatamente essa, porque há muitos dos servidores que já chegaram no final de sua carreira. Dentro do plano de cargo e salário, eles não têm aonde... Não tem mais acessão dentro do plano de carreira. Então, chegaram a esse ponto final das suas atividades dentro do plano de carreira. A atividade em si, dentro do tribunal, é uma perca muito grande. Nós reconhecemos isso, nós reconhecemos perfeitamente a situação, dada a experiência, dado o trabalho que esse servidor há muito tempo presta ao Tribunal de Contas. Mas, em contrapartida, nós temos uma situação que venha em benefício dele, do descanso, né? Dos seus afazeres em casa, do preparo seu dentro do seio familiar. Então, o objetivo nosso é esse. Por isso, o incentivo da aposentadoria incentivada, o benefício do Tribunal de Contas em reverter esse possível tempo que ele tem ainda dentro do Tribunal de Contas, nós revertermos isso em uma indenização, né? No sentido de que ele possa ser realmente premiado, levando para casa esse benefício, além do seu salário integral, esse benefício que o Tribunal de Contas está dando a ele pelo incentivo à aposentadoria. E como o servidor pode aderir ao PAI? Bom, a adesão, o programa do PAI já está na Assembleia, já foi lido, hoje foi encaminhado às respectivas comissões, né, da Assembleia Legislativa, e logo que seja aprovado na Assembleia, nós já estamos com toda a estrutura da regulamentação da lei pronta, né? Esta estrutura da regulamentação iremos levar ao Pleno. A partir de então, todos eles podem fazer a opção
ao pai. É só uma opção que vai depender de cada um. Aqueles que primeiro fizeram a opção vão ser os primeiros a ser beneficiados, né? Porque nós vamos ter também uma estrutura, um tempo de 90 dias para fecharmos o pedido da opção, a adesão ao pai e para fazermos o pagamento da indenização. Então, a prioridade vai ser para aqueles que realmente fizeram a primeira opção dentro da estrutura do protocolo do Tribunal de Contas. Para sermos justos com todos, né, nós vamos obedecer uma sistemática de protocolo dentro do protocolo do Tribunal de Contas da adesão ao pai. Então, o benefício é 25% de cada ano trabalhado deste servidor dentro do Tribunal de Contas, e tenho certeza que irá ajudar em muito, mas muito mesmo naqueles que fizeram a opção no sentido de receber essa premiação que o Tribunal está encaminhando. Eu tenho certeza que a Assembleia irá aprovar essa matéria. Há interesses, mas já demonstrado por outras instituições, outros poderes, no sentido de conhecer da lei e aplicar essa lei também à situação do TJ, à situação do próprio presidente da Assembleia, que já se manifestou pessoalmente a mim, que irá encaminhar esse mesmo projeto nosso à sua assessoria jurídica e à Procuradoria da Casa, no sentido de que possa também ser implementado lá na Assembleia Legislativa. E também estou levando ao governador, que o governador também se manifestou interesse em algumas situações do Estado onde possa ser aplicada essa lei também. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela entrevista aqui no TCE Notícia. Obrigado, e quero deixar aqui registrado aos nossos servidores do Tribunal de Contas que realmente vai ser uma perca muito grande para aqueles que fizeram a opção, que é opcional, não é uma determinação, nenhuma imposição, mas que os servidores do Tribunal de Contas têm realmente prestado grande serviço ao Tribunal. E nós agradecemos já aqui todos aqueles que, porventura, possam fazer essa adesão e desejando que possa ter também uma perfeita convivência com seus familiares. Ok, presidente, mais uma vez, então, muito obrigada. E o TCE Notícia fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.